A hora da AmCham Angola. A hora da AmCham Angola, o seu magazine de negócios. Acompanhe aqui todas as novidades sobre as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos da América. A AmCham Angola está afiliada à Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América, a maior organização de negócios do mundo, representando mais de 3 milhões de empresas em vários setores e países. A hora da AmCham Angola. Todas as quartas-feiras, das 10 às 11, nos 95.5 FM. Luanda, Antena Comercial. A AmCham Angola surge para poder reforçar as condições que possam sustentar a atividade das empresas americanas em Angola. Ela assenta essencialmente em 4 pilares: as relações comerciais, económicas, educacionais e culturais. Tendo em conta a questão comercial, vê-se com alguma preocupação o facto de as trocas comerciais entre os Estados Unidos e Angola venham a declinar, pese embora haja um equilíbrio ou uma constância em relação aos níveis de exportações dos Estados Unidos para Angola, mas as exportações de Angola para os Estados Unidos vêm a declinar desde 2008, onde houve o pico dessas trocas comerciais, um valor de 20,6 bilhões de dólares, e neste momento resumem-se em 4 bilhões. Do ponto de vista económico, as empresas americanas estão presentes em toda a parte do mundo e quando elas aparecem no mercado, têm a tendência de criar empregos e participando exatamente no desenvolvimento do país anfitrião. Do ponto de vista académico, a AmCham está bastante ansiosa no sentido de encontrar mecanismos que aproximem pelo menos as instituições académicas a nível das universidades. Existem várias universidades nos Estados Unidos que estão interessadas em interagir com universidades em Angola no sentido de poder contribuir na melhoria de formação e de educação dos quadros nacionais. Falou Pedro Godinho, o presidente da AmCham Angola, a Câmara de Comércio Americana em Angola. Bom dia, ouvintes da LAC, bom dia extensivo aos subscritores do canal do YouTube da Hora da AmCham. Sejam bem-vindos à nossa edição do nosso programa e, naturalmente, vamos hoje contar-lhe que um dos nossos membros, a Prodiaman Oil Services, a empresa do presidente da AmCham Angola, realizou um grande feito na semana passada, inaugurando o Centro de Alta Tecnologia SABSI em Angola. Este é o primeiro centro de tecnologia na África especializado em testes e manutenção de equipamentos subaquáticos para a produção de petróleo. O primeiro centro de alta tecnologia da África subsaariana para teste e manutenção de equipamentos subaquáticos para plataformas de produção de petróleo foi inaugurado na semana passada em Luanda e está localizado em Viana. A inauguração foi feita pelo Ministro de Estado e da Coordenação Económica Manuel Nunes Júnior. O investimento privado avaliado em 25 milhões de dólares foi realizado pela Aker Solutions Enterprises, Accel, uma joint venture de direito angolano que resulta da fusão de interesses entre a empresa norueguesa Aker Solutions, 49%, e a empresa angolana Prodiaman Oil Services, 51%. Este investimento reforça a capacidade de empresas locais de prestarem serviços técnicos e especializados ao setor de petróleo e gás no país, demonstrando o compromisso da Accel de continuar a investir em Angola. De acordo com o chairman da Accel, Pedro Godinho, com a Câmara de Testes Hiperbárica, tecnologia de última geração, pretende-se assegurar que o equipamento subaquático para a produção de petróleo deixe ser reparado no exterior, visando a redução de custos, dos prazos da reparação e da devolução dos equipamentos, bem como a expansão da capacidade da indústria petrolífera angolana a nível de capital humano e tecnológico. Para a vice-presidente executiva de SABSI e da Aker Solutions, Maria Peralta, esta nova planta é um importante investimento que reforça o compromisso de longo prazo em Angola, tem um papel estratégico e é fundamental no negócio da empresa. A Aker Solutions está presente em Angola há quase 20 anos e, segundo Maria Peralta, entregou alguns dos maiores projetos da sua companhia. 6 engenheiros angolanos foram treinados na Noruega para operar a câmara hiperbárica, demonstrando a vontade e intenção de continuar a transferir conhecimento e tecnologia de alta qualidade. A construção da base em Viana completa um pacote inicial de investimentos da Accel em Angola, aprovado em 2015 e avaliado em 40 milhões de dólares. Em 2016, a empresa investiu 10 milhões na construção do seu primeiro empreendimento na base da Sonils e começou o investimento de 5 milhões de dólares em iniciativas de responsabilidade social focadas na educação, entre os quais se destacam o apetrechamento da biblioteca e da oficina da Faculdade de Engenharia da Universidade Agostinho Neto. A Accel também financiou bolsas de estudo que permitiriam a vários engenheiros angolanos frequentar cursos de pós-graduação
na Noruega em questões relacionadas com o setor de petróleo e gás. Tem um legado que a companhia pretende deixar para o país. Esta é a nota de imprensa enviada pela Aker Solutions à imprensa e nós vamos já a seguir contar a história desta atividade. Começaremos claramente por ouvir aquilo que nos diz o engenheiro Pedro Godinho, o CEO da Aker Solutions, no seu discurso sobre este evento. Vamos ouvir já a seguir. Em Angola e em toda a África subsaariana, o que dará a Angola a vantagem competitiva em relação aos países da região produtores de petróleo. Acreditamos que o surgimento deste centro tecnológico seja uma contribuição modesta daquilo que Angola muito necessita, ser capaz de explorar os seus recursos naturais e humanos e pô-los à disposição do desenvolvimento sustentável do país, garantindo assim a tão almejada independência econômica. A Axel resulta da fusão de interesses entre uma empresa angolana, Progeama Service, 51%, e a norueguesa Aker Solutions, 49%. Ela prossegue um sonho, o de garantir que esta parceria seja capaz de assegurar a transferência para o país de tecnologia, know-how e oportunidades de negócio para ambas as partes. O que hoje testemunhamos aqui é o resultado dos princípios que estão na gênese das parcerias entre as empresas multinacionais e angolanas. O país muito necessita dessas parcerias. Ouvíamos o engenheiro Pedro Godinho, chairman da Aker Solutions, e as informações sobre a inauguração do Centro de Alta Tecnologia SAPSI em Angola. Também falou a imprensa e esteve no país, veio diretamente da Noruega, onde se encontra a sede da Aker Solutions, a Maria Peralta, vice-presidente executiva da Aker, que veio para ajudar-nos a entender concretamente como está a decorrer este investimento, as razões da Aker para fazer esse investimento e, claro, o impacto que poderá ter em Angola. Vamos ouvir. Bom dia, Excelência, Sr. Ministro de Estado e da Coordenação Económica, Dr. Manuel Nunes Júnior, Excelência, Sr. Secretário de Estado para Petróleo e Gás, Engenheiro José Barroso, digníssimo Sr. Embaixador da Noruega, Sr. Kiken Hogan, digníssimo Diretor-Geral da Total, Sr. Olivier Johnny, digníssimo Chairman da Aker Solutions Enterprise Angola, Engenheiro Pedro Godinho, caros colegas da Aker Solutions, distintos convidados, é realmente uma honra estar presente aqui com todos vocês, celebrando a inauguração do Centro de Tecnologia de Viana, aqui em Angola. Em um ano tão difícil, em que uma pandemia sem precedência nos assolou e assolou o mundo, mudando a nossa forma de trabalhar e de fazer negócios, acabamos por adiar este encontro por diversas vezes, da mesma forma adiando a celebração do mesmo. De todo modo, eu fico muito feliz que conseguimos finalmente realizá-lo. Estamos fazendo este evento hoje aqui, realizando um sonho. Apesar das diversas situações, podemos contar com a presença de tantas pessoas ilustres. Para os que não conhecem a nossa história, a Aker Solutions é uma empresa global de origem norueguesa com mais de 180 anos de mercado, quase sempre operando em atividades ligadas à economia marítima e principalmente o setor de petróleo e gás. Empregamos no mundo mais de 15 mil pessoas ao longo e em 20 países. Hoje temos como propósito solucionar desafios e trazer soluções para desafios energéticos para um futuro sustentável para futuras gerações. E nós acreditamos que o conseguiremos fazer a partir de nossas soluções, nossas tecnologias e, acima de tudo, as nossas pessoas. Aqui em Angola, já completando 2 décadas. Desde 2014, em parceria com a Progeama, juntamos-nos em prol de fazer esse sonho que é trazer competências para o país e desenvolver
o mercado na Angola. Já desempenhamos e já executamos projetos em conjunto desde essa data com parceiros muito importantes no mercado, como por exemplo a Total e Enai, alguns de vocês aqui presentes hoje. Este centro de tecnologia vem complementar o nosso portfólio no país e trazer o aumento de capacidade a nível de atender o incremento em conteúdo local. Este investimento, que hoje já foi aqui citado, a cerca de 25 milhões de dólares, reforça certamente o compromisso da nossa parceria Axel a longo prazo na Angola com os nossos clientes, os nossos parceiros e a população angolana. A primeira Câmara Hiperbárica subsaariana, isso é muito importante, será certamente de grande valia para a indústria, viabilizará a execução e a simulação de condições submarinas em condições bem adversas de pressão e temperatura, poderá permitir efetuar testes e manutenção de equipamento, poderá permitir a transferência de competência e tecnologia para o mercado angolano. Dessa forma, teremos certamente pessoas em Angola capacitadas após os devidos treinamentos, os quais alguns já foram efetuados, para atender localmente a demanda de grandes clientes e do mercado como um todo. O investimento também demonstra a capacidade de empresas locais em prestar serviço técnico especializado ao setor de petróleo no país. Gostaria também de informar que alguns técnicos e engenheiros angolanos foram devidamente treinados, capacitados em outros sites da companhia, como por exemplo na Noruega, no Brasil e na Inglaterra, a fim de poder ficar capacitado para operar esse tipo de equipamento e futuramente, quem sabe, desenvolver outras tecnologias no país. Esta base que estamos hoje é parte do investimento da Axel na Angola, o qual, aprovado em 2015, previsto cerca de 40 milhões de dólares. Em 2016, também já qual foi falado aqui hoje, também investimos na nossa base Sonils de manutenção e serviço, cerca de 10 milhões de dólares. E não menos importante, e talvez até mais importante, tem certamente o nosso compromisso para investir em iniciativas de responsabilidade social. E isso certamente é um foco que a companhia tem e permanecerá efetuando na educação, na qualificação de técnicos e engenheiros, a fim de formar os profissionais do futuro na indústria local. Certamente o investimento já aconteceu e mais ainda virá a acontecer pela frente. Tudo certamente é o que será o resultado de uma parceria e um planejamento futuro. Acreditamos que o desenvolvimento de competências certamente será o melhor legado que a companhia poderá deixar para o país. Depois de visitar nossa base operacional e de ver de perto este centro de tecnologia, tenho total confiança que daqui continuaremos a entregar o nosso melhor para o nosso cliente e a sociedade, com projetos mais eficientes, mais confiáveis e sustentáveis e contribuindo para a diminuição de carbono, buscando cada vez mais atender aos interesses de futuras gerações no que diz respeito a desafios energéticos. Espero certamente encontrá-los em breve para celebrar não só esse evento como outros futuramente, assim espero, bem como novos contratos que permitirão gerar essa demanda. Tenho certeza e convicção absoluta que a Angola é, e esta exemplar planta tem um futuro promissor pela frente, em certamente uma grande colaboração com as autoridades, clientes e parceiros locais. Muitíssimo obrigada.
Ouvíamos Maria Peralta, ela que é a vice-presidente executiva da Aker Solutions e que veio da Noruega para esta inauguração da primeira câmara hiperbárica, o primeiro equipamento de tecnologia de teste e manutenção de equipamentos subaquáticos na África subsaariana para a produção de petróleo. Também ficamos a saber durante a atividade que, antes da inauguração da câmara hiperbárica, esses equipamentos, árvores de Natal e outros equipamentos subaquáticos, eram testados e a manutenção era feita fora do país. Para ter uma ideia, muitas vezes, só a concessionária para aprovar e o equipamento para sair do país carece da autorização da concessionária e este processo leva até 4 meses. Até ir para fora e voltar pode levar de 9 meses a 1 ano, o que faz as companhias perderem muito dinheiro. Com a inauguração da câmara hiperbárica, vai ser possível fazer este processo em apenas 2 semanas, o que é uma vantagem muito boa. Também, esta câmara vai poder servir os países africanos aqui da região. Mas, da Noruega, e para nos contar o compromisso da Aker Solutions e da Noruega com Angola, falou também durante o evento o embaixador da Noruega em Angola, Kikan Marshall Haugen, a quem vamos ouvir já a seguir. As relações Angola-Noruega estão amplamente estabelecidas há muitas décadas e a Aker Solutions tem, sem dúvida, um papel importante neste contexto. Nas diversas conversas que mantive com empresas e parceiros angolanos, foi-me sempre dito, Excelência, que as autoridades e as empresas angolanas gostam de trabalhar com empresas norueguesas. E por quê? Porque estas têm uma boa reputação quando se trata de defesa dos direitos humanos, que se traduz na promoção e proteção dos direitos dos trabalhadores e na transparência das operações, incluindo a luta contra a corrupção. Estes princípios e valores são a base da sociedade norueguesa e também estão no topo das prioridades do governo angolano. Neste aspecto, cooperação com empresas norueguesas representa, como nós dizemos, uma situação de win-win. Temos muito orgulho da nossa herança norueguesa. E a Aker Solutions tem origens, remontam a uma pequena oficina mecânica chamada Akers Mekaniske Verksted, fundada no Rio Aker, em Oslo, a capital da Noruega, em 1841. Ela cresceu continuamente e passou por várias formas como uma empresa de construção naval e engenharia até se tornar uma companhia de soluções integradas, produtos e serviços para a indústria global de energia. Combinando soluções digitais e maior previsibilidade na execução de projetos, contribuiu para acelerar a transição para a produção energética sustentável. A Aker Solutions emprega aproximadamente 15 mil funcionários em mais de 20 países. Em Angola, a Aker Solutions está presente há cerca de 2 décadas, provando a posição estratégica e o compromisso de longo prazo no país. Com cerca de 300 funcionários, hoje Angola é um hub global de execução e serviços para projetos globais subsea. A Câmara Hiperbárica, que está sendo inaugurada, é um divisor de águas para trazer conteúdo local e transferir tecnologia e conhecimento para o país. Temos um futuro promissor e certamente as relações com a Noruega têm muito a somar para o desenvolvimento de Angola, pela geração de empregos, conteúdo local, responsabilidade cooperativa e outros. Como Vossa Excelência já sabe muito bem, a Angola e a Noruega assinaram um acordo de entendimento para expandir a cooperação no setor da educação em 2020. Este projeto não é parte deste acordo,
Mas, para mim, este projeto e este investimento é um muito bom exemplo de como o setor privado pode contribuir para a elevação da capacidade e conhecimento do país. Neste sentido, este projeto aponta para o futuro. Espero que vai ser um grande sucesso e parabéns e boa sorte. Obrigado. Ouvíamos o embaixador Kikan Marshall Haugen, embaixador da Noruega em Angola, falando sobre o compromisso da Noruega com o país e sobre a importância deste investimento da Aker Solutions em Angola. Vamos já seguir para mais um discurso, no caso do secretário de Estado dos Petróleos, o engenheiro José Barroso. Vamos ouvir. Excelentíssimo Ministro de Estado para a Coordenação Económica, excelentíssimo embaixador da Noruega em Angola, excelentíssimo Senhor Presidente do Conselho de Administração da Sonangol, excelentíssimo administrador representante da Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, excelentíssima Senhora Vice-Presidente da ACA, excelentíssimo Senhor Chairman da Axel, é com grande apreço que recebi o convite para, em nome de Sua Excelência, Ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, intervir nesta cerimónia de inauguração do Centro de Alta Tecnologia de Viana, um investimento privado que acreditamos contribuirá positivamente para o setor do petróleo e gás em Angola. O Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, na qualidade de departamento ministerial responsável pela formulação e execução das políticas do Executivo angolano relativas à atividade do setor do petróleo e gás, tem como uma das suas prioridades o cumprimento dos objetivos do Plano de Desenvolvimento Nacional 2018-2022, principalmente no que se refere ao impulsionar e intensificar a substituição de reservas, visando atenuar o declínio acentuado de produção que se verifica hoje. Pelo que louvamos a iniciativa da Axel, pois este investimento poderá contribuir para acelerar a aprovação de alguns programas de desenvolvimento de campos do offshore angolano, trazendo para o nosso território um serviço especializado e de alta complexidade, permitindo assim aumentar a participação do conteúdo local nas atividades de produção e outras de petróleo e gás em Angola. Gostaríamos de lembrar que a inauguração deste centro se realiza em plena pandemia da Covid-19, o que representa para nós uma atitude de resiliência e de adaptabilidade da nossa indústria, porque uma vez mais louvamos investidores como a Aker e a Axel que nos ajudam na realidade a realizar o objeto principal da nossa atividade, que é a produção de petróleo, de maneira a darmos sustentabilidade a todos os programas de desenvolvimento do nosso país. Para além dos benefícios econômicos que proporcionará para o país e para os investidores, este centro vem também dar resposta a duas das principais preocupações da agenda do nosso Executivo, que são, nomeadamente, a criação de novos postos de trabalho e a qualificação especializada de quadros e pessoal técnico nacional. Congratulamos-nos, assim, com a iniciativa da criação deste centro, que certamente contribuirá para o engrandecimento do setor e do nosso país. Gostaria aqui de fazer dois pequenos apelos. O primeiro já foi aqui mencionado, é apelar às empresas internacionais que tenham parcerias com empresas nacionais, que não abandonem essas participações. Pensamos que com o advento da aprovação do diploma do conteúdo local, estão criadas as condições para que as empresas nacionais, independentes ou associadas a parceiros internacionais, contribuam de forma positiva para o setor,
havendo sim a necessidade de se organizarem, de se autofinanciarem e assim poderem participar nesta atividade. O segundo apelo que gostaria de fazer era para as empresas operadoras de petróleo no nosso país, e aqui temos o Sr. Olivier Juni, presidente da ACEPA, é dizer que devemos promover a utilização deste equipamento, não só pela Aker e Axel, mas por todos aqueles que tenham ou fabriquem equipamentos similares e que podem assim aproveitar a existência deste centro para o teste e manutenção dos seus equipamentos. Não queremos que o investimento desta grandeza não tenha a utilização. Sabemos que a Aker, nas suas operações, não poderá ocupá-lo durante todo o ano, pelo que apelamos a todas as empresas internacionais do ramo que se juntem à Axel para que este centro realmente sirva à nossa indústria. Gostaria também aqui de anunciar que o nosso executivo está preocupado com a questão do conteúdo local, que este centro ajuda a dar respostas. Foi aprovado o diploma, como já dissemos, tem havido algumas iniciativas para promover este conteúdo local e gostaríamos de anunciar, e faço em nome da Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, que durante o mês de dezembro, precisamente no dia 17 de dezembro, iremos organizar um workshop sobre conteúdo local, onde pretendemos levar ao conhecimento do setor e também da sociedade o que temos realmente para incentivar, para fomentar, para executar estas políticas que nos propusemos realizar. Excelência Ministro de Estado, caríssimos presentes, muito obrigado. Presentes, muito obrigado. Ouvíamos a intervenção do engenheiro José Barroso, secretário de Estado dos Petróleos em Angola. Também houve tempo para o discurso da entidade a quem coube a honra de inaugurar este empreendimento, o Dr. Manuel Nunes Júnior, Ministro de Estado e para a Coordenação Económica de Angola. Vamos ouvir. Em primeiro lugar, os nossos profundos agradecimentos por nos terem convidado a estar presente neste importante, eu diria mais que importante, esse histórico evento, pela natureza da atividade que estamos agora a presenciar, mas pelo facto de ela acontecer também de comemorarmos o dia da nossa independência. Todos nós sabemos que a economia de Angola ainda é muito vulnerável a choques externos e todos também sabemos qual é a solução para este problema. Embora se verifique uma diminuição do peso do setor petrolífero na economia nacional, tal redução não se traduziu ainda numa alteração estrutural das exportações e das receitas do Estado, sobretudo das receitas em moeda externa. Mais de 90% dos recursos em moeda externa do país ainda provém do setor petrolífero. De tal modo que, quando o preço do petróleo baixa significativamente no mercado internacional, toda a nossa economia é afetada negativamente e de modo muito severo. A solução para sairmos dessa situação é conhecida por todos nós. É a diversificação da economia nacional. É a aposta firme na produção nacional, no aumento das exportações fora do setor petrolífero e na substituição de produtos importados e que podem ser produzidos aqui em Angola. É o que nós estamos a fazer com uma aposta séria no desenvolvimento do setor não petrolífero, como a agricultura, a agroindústria, a indústria transformadora, as pescas, o turismo e outros setores intensivos em mão de obra fora do setor petrolífero. Este evento é um evento dentro do setor petrolífero, mas que assinala uma viragem, isto é, a nossa capacidade de criarmos eficiência para poder servir o setor petrolífero. Por isso, disse inicialmente que se trata de um evento histórico. Gostaria de referir que a nossa aposta no crescimento do país começa a trazer os frutos desejados. Para este ano 2021, prevê-se que o crescimento do setor não petrolífero seja de cerca de 5,2%, o que é, na verdade, um crescimento sólido.
e que em 2022 esta taxa será de 3,1%. Então, estamos a referir ao setor não petrolífero. São taxas que, embora não sejam ainda aquelas que nós desejamos, precisamos crescer muito mais alto, assinalam já o caminho certo, a direção certa no sentido do crescimento e desenvolvimento de Angola. Nós consideramos que este é mesmo o caminho que temos de seguir para aumentar os níveis de emprego e, por conseguinte, aumentar os rendimentos dos cidadãos nacionais e o seu bem-estar. Para tal, é crucial que o setor dos petróleos continue a gerar os recursos financeiros necessários que sirvam para financiar o resto da economia, de modo a torná-la mais sólida e mais sustentada. E aqui nós gostaríamos de sublinhar o termo economia sustentada, porque uma economia que dependa de um só produto para a geração dos seus rendimentos fiscais e dos seus rendimentos externos não é uma economia sustentada, porque não é uma economia assente em raízes fortes. Numa só palavra, como temos dito, devemos usar os recursos provenientes do setor dos petróleos para financiar a diversificação da economia e assim entrarmos para um novo ciclo de estabilidade do país menos dependente de petróleo. Devido a problemas de caráter operacional, ao declínio natural dos campos em produção e ao atraso na entrada em produção de novos campos, por não terem sido feitos os investimentos devidos em tempo oportuno, as taxas de crescimento do setor petrolífero em Angola têm sido negativas nos últimos anos. Estamos a trabalhar para reverter esta situação através da célere aplicação da legislação recentemente aprovada no domínio do petróleo e gás, do aumento das taxas de recuperação dos poços e do relançamento da exploração de petróleo de um modo geral. Vamos também acelerar a produção de gás natural não associado e otimizar a produção de gás associado para fornecimento à LNG. Este Centro Tecnológico de Viana, que hoje estamos a inaugurar, resulta de um investimento privado que se enquadra perfeitamente no âmbito da participação de empresas nacionais na prestação de serviços e fornecimento de bens de produção nacional ao setor petrolífero. É muito importante para nós que os quadros nacionais e as empresas nacionais como esta tirem proveito das grandes oportunidades geradas pela cadeia de valor deste setor. Referimos ao setor petrolífero. Por esta razão, o nosso Executivo aprovou em 2020 um novo regime jurídico para o conteúdo local do setor petrolífero, cuja supervisão está a cargo da Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis. Por isso, é para nós um grande regozijo saber que este centro contempla a primeira Câmara hiperbárica em África, que contribuirá para que os equipamentos de controlo subaquático para a produção de petróleo a nível nacional e em distintos campos a nível regional sejam intervencionados no país, reduzindo deste modo custos operacionais e captando receitas extras para os investidores e para o país. De igual forma, o surgimento do centro constitui uma excelente plataforma para a criação de postos de trabalho, para a transferência de conhecimentos para a força de trabalho nacional. Permitam-me que termine louvando esta iniciativa da Axel por ter trazido este serviço inovador para Angola, que estamos completamente certos de que contribuirá de forma significativa para aumentar a eficiência e a capacidade da indústria petrolífera nacional. Ouvimos o discurso do Dr. Manuel Nunes Júnior durante a cerimónia de inauguração do Centro de Alta Tecnologia de SAPSI em Angola pela Aker Solutions. Quem também esteve na atividade foi o diretor-geral da Total, Olivier Juni, que explicou sobre a importância desta atividade, como é que a indústria de petróleo e gás encara este investimento em Angola. Tomar a palavra nesse evento e testemunhar juntos mais um marco da indústria do petróleo e gás aqui em Angola e, em particular, mais uma conquista de relevo para o desenvolvimento e o fortalecimento do tecido econômico local. O projeto Kaombo no Bloco 32 foi um catalisador neste projeto e é, sinceramente, um motivo de orgulho para todos nós. Sabendo da importância da tecnologia para a indústria, gostaria de louvar os esforços da empresa Aker
em propor soluções locais para reparar integralmente equipamentos submarinos cujas intervenções de reparação são hoje feitas na Europa. Importa ainda referir a nossa convicção que este centro de tecnologia aqui em Viana irá contribuir na eficiência em que as reparações desses equipamentos sejam melhorados de forma célere, de modo a assegurar a sua disponibilidade nas instalações de produção. Gostaria de relembrar a ambição da Total Energies em associar-se cada vez mais às iniciativas que promovam a transferência de tecnologia e desenvolvimento da capacidade industrial, o aumento gradual e sustentável da participação das empresas angolanas nas atividades de suporte da indústria. A Total Energies, Total antes, tornou-se para Total Energies recentemente, anunciou a sua ambição: mais energia, menos emissões, mais sustentabilidade, e para mim realmente este projeto se enquadra perfeitamente na nossa estratégia como aqui primeiro operador no país. Esse projeto, esta Câmara Hiperbárica, vai permitir levar mais produção, vai permitir mais disponibilidade, novos projetos, utilizar mais petróleo e, neste sentido, mais energia. Vai permitir fazer mais atividade aqui no país, sem enviar os equipamentos fora do país, neste sentido, menos emissões. E, ultimamente, vai permitir ser mais sustentável através do conteúdo local, através da redução de custos e, neste sentido, é muito sustentável. Para mim, mais uma vez, este projeto está perfeitamente alinhado com a nossa estratégia. Assim, para a Total Energies, mas de maneira geral, para mim, para a indústria petrolífera, e tomando aqui o meu chapéu de presidente da ACEPA, do setor da Associação das Companhias Petrolíferas, estamos confiantes que este centro proporcionará uma oportunidade para desenvolver e implementar a montagem, testagem e certificação de equipamentos para futuros projetos, contribuindo assim para melhorar os níveis de eficiência e de optimização de custos, como acabou de dizer. Quer parabéns pela inauguração deste centro tecnológico, que irá contribuir no aumento da angolanização na especialidades técnicas, com mais quadros locais tecnicamente qualificados. Para terminar, eu endereço a todos vós o meu muito obrigado pela vossa presença, pela atenção dispensada. Estamos todos juntos. Muito obrigado. Ouvimos as palavras de Olivier Jouni, o diretor-geral adjunto da Total, durante este evento de inauguração do Centro de Alta Tecnologia para reparação e manutenção de equipamentos subaquáticos de produção de petróleo em Angola. Um investimento da Aker Solutions Enterprises. Quem também esteve no evento foi o presidente do Conselho de Administração da Sonangol, uma das petrolíferas presentes, e deu o seu testemunho à imprensa explicando que a transferência desta tecnologia para o nosso país vai ajudar as empresas a reduzir custos e, naturalmente, prazos nas manutenções dos equipamentos. Vamos ouvir. O desenvolvimento da indústria petrolífera e principalmente no que toca a águas profundas depende muito da forma como os prestadores de serviço se posicionam no mercado. E este tipo de equipamento, com a adição de que também vai contribuir para a integração de pessoal de mão de obra nacional, vai sempre ser positivo. Em termos de manutenção, tudo que é equipamento a nível da subsuperfície, a nível das águas profundas, a Axel vai ser sempre útil para nós. Em termos de custos, quanto é que a Sonangol, digamos, investe para a manutenção dos equipamentos subaquáticos? Eu não iria falar em valores específicos, mas normalmente nos investimentos a nível da manutenção de submarina, tendo em conta os desenvolvimentos em que nós estamos, no que toca à nossa participação direta, cerca de 20% a 30% nós contribuímos para a manutenção dos nossos equipamentos. Depois temos que ter em conta todas as concessões onde nós somos parceiros, e aí os grupos empreiteiros em que o operador participa
nós também entramos na contribuição da manutenção dos equipamentos submarinos. De modo que estamos direta e indiretamente a contribuir para a manutenção dos equipamentos submarinos. Agora, temos que adicionar também a parte em que nós estamos presentes, umas vezes diretamente, porque nós temos campos em que também fazemos exploração com cabeças de poços submarinas, temos que participar também nesses custos, com os parceiros e os grupos empreiteiros, onde temos outros operadores presentes. Quais são os países onde fazem atualmente a manutenção desses equipamentos? Esses equipamentos são normalmente, uma vez instalados, a manutenção é feita mesmo aqui, não é? Agora, a forma como ela é utilizada depende do grau de tecnologia que nós podemos transferir para o nosso país, que é o que está a acontecer. Se antigamente grande parte desse tipo de manutenção e expertise vinha dos países nórdicos, dos países do Ocidente, agora nós podemos fazer diretamente com o nosso pessoal aqui também em Angola, com quadros nossos e a contribuir para o aumento da mão de obra. Ouvíamos Sebastião Gaspar Martins, presidente do Conselho de Administração da Sonangol, e que falava durante este evento da inauguração do Centro de Alta Tecnologia SAPSI em Angola pela Aker Solutions Enterprise, Axel. Estamos a acompanhar a Hora da AmCham Angola, o programa de rádio sobre as oportunidades de negócios e as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos da América. Todas as quartas-feiras, das 10 às 11 horas, aqui na LAC. Angola é o terceiro principal parceiro dos Estados Unidos da África subsaariana. Para esse efeito, estão no país empresas de todos os setores de atividades. Uma delas é membro da AmCham, a Chevron, que opera em Angola com o nome Cabinda Gulf Oil Company. Vamos ouvir o testemunho da Chevron e aquilo que é a expectativa da Chevron na AmCham Angola. The establishment of the AmCham in Angola creates a unique opportunity to strengthen U.S.-Angola commercial and economic relations. O estabelecimento da AmCham em Angola cria uma oportunidade única para fortalecer as relações comerciais e económicas entre as duas nações. Acreditamos que as oportunidades de benefício económico e financeiro mútuo continuam por ser exploradas. The Chamber has the potential to be a critical tool in the Angolan government's efforts to diversify the economy. Esta Câmara tem o potencial para ser uma ferramenta crítica nos esforços do governo angolano para diversificar a economia. We are confident that the values, goals and objectives of the Chamber complement those of Chevron and will result in a deepening of commercial and diplomatic relations between our two countries. Estamos confiantes de que os valores, metas e objetivos da AmCham complementam os da Chevron e resultarão no estreitamento das relações comerciais e diplomáticas entre os nossos dois países. Juntos, podemos fazer a diferença e contribuir para aproximar Angola e os Estados Unidos da diplomacia económica. Falou Judy Moses, diretora-geral para o desenvolvimento de ativos da Chevron Cabgol. Voltamos. Continua a acompanhar a Hora da AmCham Angola, o magazine dos negócios entre Angola e os Estados Unidos da América. Uma oferta da AmCham Angola, uma afiliada da maior organização de negócios do mundo, a Câmara do Comércio dos Estados Unidos da América. Vamos agora avançar para outro momento importante. Vamos ouvir o que tem a dizer sobre o assunto o engenheiro Pedro Godinho na entrevista que concedeu à imprensa. Quanto é que o país vai passar a poupar com este equipamento em termos de tempo e custos? Nós podemos, naturalmente, incluímos todas as variáveis que estão intrinsecamente ligadas à desmobilização, à retirada do equipamento para o mar.
mobilizar uma sonda para retirá-la do fundo do mar. Uma sonda, de uma forma geral, anda por volta de 200, de 300 mil dólares dia para a sua mobilização. Se ela tiver que despender um dia, 2 dias nessas circunstâncias, já estamos a falar em 600 mil dólares só por um dia. Associado a isso, a paragem da produção. Depende da capacidade do poço em si para poder então dimensionar. Suponhamos um poço que produz 5 mil barris dia e hoje a 80 dólares o barril, então estamos a falar já em valores aproximados a 400 mil dólares. Deslocação para a Europa levam algum tempo. Como acabamos de ver, esse período todo de deslocação, reparação e regresso e implantação levam 6 meses. Se forem feito cá em Angola, teriam 2 dias. Quer dizer, em função do tempo despendido, em função do tempo que vai perder em termos de produção, a execução desse equipamento, a execução desse trabalho localmente em Angola, poderá poupar dezenas de milhões de dólares. Portanto, isso é fundamental que tenham isso em conta, porque o impacto é grande. O impacto é enorme, porque estamos vindo a acompanhar que a produção do país está em declínio. Portanto, qualquer poço que seja, mesmo que seja fechado durante 6 meses para poder fazer a reparação e a substituição do equipamento, quando pode ser feito em 2 semanas, representa milhões de dólares. Anualmente, engenheiro, quanto é que a ACER ou a Axel poderá arrecadar com a produção? A projeção económica que fizemos vai depender muito da condição do mercado, mas nós estamos a ver a possibilidade de atingirmos aí os 5, 7 milhões de dólares ano. Se o mercado tiver potencial, e naturalmente há potencial, mas a questão que se põe é que os concorrentes deverão também poder fazer uso desse equipamento. Se assim não acontecer, naturalmente que as coisas poderão alterar. Aí o nosso apelo no suporte do Executivo a apoiar esse tipo de iniciativa para que os recursos financeiros não vão beneficiar outras economias, porque ao pegar esse equipamento, mandá-lo reparar lá fora e trazê-lo de volta, implica a mobilização de fundos convertíveis, dólares. E então que estes dólares fiquem no país e estimulem o surgimento de outras iniciativas e de outras parcerias como essa. A nível da África, nos países produtores de petróleo, já há empresas que estão interessadas, ou a ACER já está a fazer lobbies para trabalhar também com outras empresas? O marketing está sendo feito e como já demos provas, já demos exemplo, todos estes países da região vão beneficiar exatamente dessa tecnologia. Países como a Nigéria, o Ghana, Guiné Equatorial e tantos outros poderão beneficiar disto porque vai encurtar o tempo de paragem da sua produção. E estando aqui, encontrando uma solução regional, é muito mais fácil do que esperar que a solução venha do norte, venha dos Estados Unidos ou da Inglaterra ou de qualquer outro ponto setentrional. Portanto, é fundamental e aí está a nossa garantia. Temos lançado esse equipamento porque demonstra que há uma aposta muito séria na evolução tecnológica de Angola, do país. Número 1. Número 2, vai permitir o país poupar milhões de dólares, porque à medida que tiverem poços fechados com avarias desses equipamentos que muitas vezes estão a 1.000 metros, 2.000 metros de profundidade, trazê-lo cá para cima é uma operação dispendiosa e leva tempo. Portanto, ter a solução local naturalmente será vantajoso e será exatamente uma referência na região. Ela já está completamente montada? Já estava a fazer ensaios. Está completamente. Os trabalhos efetivos? Nós estamos nesse momento a aguardar para a inauguração para fazer já os primeiros testes. Esses equipamentos são mesmo comparáveis ao mercado? Olha, o testemunho foi dado pelo diretor-geral da Total, que diz que mesmo para a Total vai ser vantajoso, pelo menos, saber que existem aqui essas competências em Angola, porque no passado era Europa e Estados Unidos, e que para eles até vão poder otimizar tempo e custo. E para além dos engenheiros, quantos funcionários é que estarão aqui empregados? O plano vai ser gradual, mas poderá atingir os 200 trabalhadores com as operações cá em Angola. Aliás, cá em Angola já estamos em 300, com mais esse projeto poderemos atingir os 400 trabalhadores. Sim, estamos um nível de 85% angolanos e 15% nacional. Do ponto de vista técnico, para além da sonda, que tipo de equipamento especificamente vão ser testados aqui? Não, o equipamento são o que está ali, o petróleo é descoberto
pelo menos a 2.000, 3.000 metros de profundidade. E depois vamos ter também, pelo menos, casos com a lâmina d'água. Quer dizer, a estrutura d'água no mar atinge os 1.000, 2.000 metros. Portanto, o que se faz é manter esta árvore de Natal, é chamada árvore de Natal, que tem uma função coletora. Assenta-se no fundo do mar e, a partir daí, instala-se e é conectado, então, para o poço de petróleo. O petróleo flui até a árvore de Natal. E essa árvore de Natal é que vai mandar, então, com a tubagem, mandar o petróleo cá para cima. E essa árvore de Natal é controlada a partir da superfície. Quer dizer, tu, se quiseres fechar a válvula, medir a temperatura do petróleo, a boca do poço, ver a pressão, tens que fazê-lo através de um sistema de controle remoto. E, como sabe, esse tipo de tecnologia, essa sofisticação toda, quando funciona bem, é ótimo, é maravilhoso, mas quando avaria tem implicações muito grandes. E então essa árvore de Natal, periodicamente e sobretudo antes de ser instalada, tem que ser calibrada, tem que fazer os ensaios para ver se a válvula abre e fecha na devida altura, para ver se todos os equipamentos auxiliares da mesma árvore estão em funcionamento, e isso é feito com esta tecnologia. Portanto, houve já casos que mandou-se a árvore de Natal para baixo e quando posto lá ao fundo não funcionou. Então teve que se trazer novamente cá para cima e mandar para fora, porque isso não foi resolvido cá, teve que ser reparado na Europa. Portanto, são essas vantagens que essa tecnologia provoca, mas, resumindo em 2 palavras, garante a calibragem e a manutenção. Calibrar, saber se está tudo a funcionar dentro dos níveis técnicos, que se exigem. Há uma periodicidade estabelecida para esses testes? Não, de uma forma geral o que se pretende é aplicar o equipamento e o equipamento ficar lá 5, 10, 20 anos sem problemas. Mas quando tiver problemas temos que ter competência para poder o solucionar, número 1. Número 2, antes de me lá mandar, é preciso utilizar esse sistema. Quando avaria, é preciso também voltar a utilizar esse sistema. Portanto, esse equipamento, essa tecnologia está aqui para dar resposta exatamente a essa necessidade. E é estratégico, ultra estratégico para o país. A maior parte desse equipamento é importado. Normalmente esses equipamentos vêm sem testar? Não, esses equipamentos são fabricados todos fora. O que nós estamos a fazer agora é criar as condições para montar. Está a ver como há fábricas de montagem, por exemplo, viaturas. Traz o motor, traz os pneus, traz a suspensão e depois monta-se numa fábrica para montar. Quer com isso dizer, reduz o custo do fabrico, é muito mais barato comprar um carro montado localmente do que comprar um carro pronto a andar vindo de fora, porque nesse processo de montagem cria-se emprego e naturalmente reduzem-se custos. É o que nós estamos a fazer agora. Esse equipamento vai permitir que nos próximos tempos, quando em vez de Angola importar árvore de Natal já completamente pronta a chegar e pôr, e mesmo quando ele cá chega, basta deslocar de um ponto para o outro, tens que calibrar, tens que passar por aqui. E então, com essa tecnologia, vai permitir que muitas dessas árvores sejam já montadas em Angola. E isso vai ser um grande passo em termos de tecnologia. Nós temos consciência que a tecnologia no setor petrolífero é de ponta. É de ponta e é extremamente exigente em termos científicos e tecnológicos. E assim sendo, Angola começa a abrir portas, começa a dar os primeiros passos nessa direção. E é bom realçar aqui, vamos fazer 46 anos de independência política. Mas sabe uma coisa? 98% do petróleo produzido aqui é garantido pelas multinacionais. Já paramos uma vez para pensar, se por qualquer razão essas multinacionais dizem para ir embora, como é que vamos ficar? E então esses são os primeiros passos no sentido de atingirmos a nossa independência económica. É fundamental olhar para esse lado. Obrigado. Muito obrigado. Ouvíamos o engenheiro Pedro Godinho na entrevista à imprensa. Então fica a saber que a Caçulus inaugurou o Centro de Alta Tecnologia de Sapsi em Angola. É o primeiro centro de tecnologia na África especializado em teste e manutenção de equipamentos subaquáticos para a produção de petróleo. É a primeira câmara hiperbárica na África subsaariana, permitindo reduzir custos para as empresas nacionais e evitar que equipamentos subaquáticos seja feita a manutenção e testes fora do país. Anteriormente, esses equipamentos eram vistos na Europa, agora vão passar a ser feitos cá em Angola. E esta câmara hiperbárica vai ser
servir também os projetos petrolíferos das empresas de petróleo e gás que tenham projetos aqui na África subsaariana. Para dar uma ideia, antes da existência de uma câmara hiperbárica em Angola, o projeto poderia levar 4 meses só para ter a utilização da concessionária, mais o período de ser expedido para o exterior, levava por aí 9 meses até regressar e voltar a ser instalado, estado 1 ano. O que fazia as companhias perderem muito dinheiro e atrasava muitos projetos. Agora, com a inauguração desta câmara hiperbárica no nosso país, vai ser possível fazer este processo em apenas 2 semanas e, claro, feito em Angola, uma mostra do desenvolvimento do conteúdo local em Angola. João Costa e António Santos despedem-se com a promessa de regressarem na próxima semana. Até lá. A hora da AmCham Angola. A hora da AmCham Angola, o seu magazine de negócios. Acompanhe aqui todas as novidades sobre as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos da América. A AmCham Angola está afiliada à Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América, a maior organização de negócios do mundo, representando mais de 3 milhões de empresas em vários setores e países. A hora da AmCham Angola. Todas as quartas-feiras das 10 às 11, nos 95.5 FM. Luanda, Antena Comercial.